Eu já vou te ensinar um passo simples e definitivo que todo mundo pode fazer para falar inglês como nativo. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar todos os detalhes que você precisa saber. Eu tenho duas notícias para te dar, uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu vou dar a ruim primeiro. Bom, o primeiro passo indispensável que você não pode pular é: você precisa nascer em um país que fala o inglês oficialmente, ou você tem que se mudar para esse país desde criancinha. Assim. Agora, caso não seja possível para você fazer isso, você provavelmente nunca vai conseguir falar inglês como nativo. Eu falo provavelmente porque até acontece de algumas pessoas que têm muita vivência, muito contato e desde muito novos conseguirem desenvolver o segundo idioma tão bem a ponto de quase parecer falante nativo. Mas isso é exceção e não regra. Agora, a notícia boa: você não precisa querer falar inglês como um nativo para se comunicar bem. Na verdade, essa deve ser a sua última preocupação quando você está aprendendo um idioma novo, seja ele qual for. Agora, por que será que existe essa obsessão tão grande em falar como um nativo, em falar inglês como um nativo? Se você tem algum palpite, alguma ideia do porquê dessa obsessão, deixa aqui nos comentários, porque sinceramente eu não sei de onde que isso vem. E para a gente entender a impossibilidade desse objetivo, de falar como nativo, vamos pegar como exemplo o nosso idioma materno, o português. A gente mora num país enorme que tem muita variação, O português tem muita variação de acordo com a região que você vive. A variação acontece em termos de vocabulário, em termos de sotaque. E um exemplo muito bobo manjado que eu gosto muito de usar é o exemplo do pão de sal ou pão francês ou cacetinho. Cada lugar do Brasil se refere a esse pão de uma maneira diferente. Se eu for ensinar português para alguém que fala outro idioma e eu fosse ensinar o português nativo para essa pessoa, qual dessas opções que eu vou ensinar? Qual dessas é o certo? Eu vou ter que ensinar todas as três? Ela tem que dominar todas as variações de um país inteiro para conseguir se comunicar com eficiência em português como um falante nativo? Eu creio que não, Mas um exemplo de como essa variação é enorme e absurda: eu e meu marido, a gente está junto há 7 anos e até hoje, às vezes, eu falo algumas palavras que ele não entende. Nós somos de estados diferentes, E mesmo com tanto tempo de convivência, às vezes eu ainda solto algumas palavras que ele não conhece. E ele brinca bastante comigo, fala que isso não é português, que é o vocabulário de Guaraná, que é o lugar onde eu nasci. E ele fala que vai criar um dicionário das palavras de Guaraná, que é um dicionário com as palavras que ninguém mais conhece, só as pessoas que nasceram lá. Então, brincadeiras à parte, eu só estou contando isso para mostrar para vocês observarem aí no dia a dia de vocês, nessa vida real do português, vocês vão encontrar vários exemplos de palavras ou de jeitos de falar que variam muito conforme a região do Brasil. Isso sem nem falar de outros países que também falam português de um jeito diferente, com sotaque diferente, às vezes usando palavras diferentes. E isso ajuda a gente a refletir e entender sobre quão maleável os idiomas são, quão instáveis os idiomas são. Não é como matemática, que a mesma conta, se eu fizer a mesma conta aqui no Brasil ou do outro lado do mundo, a gente vai chegar no mesmo resultado. Os idiomas não são assim, eles são, na verdade, o oposto, Os idiomas são usados por pessoas e as diferenças culturais, as diferenças das pessoas se refletem diretamente no idioma. Então, voltando ao tema central dessa aula, que é falar inglês como nativo, vamos tentar definir isso. Como que nativo fala? Já que é tão diferente, o jeito que as pessoas falam de lugar para lugar, já que varia tanto, o que todos os nativos têm em comum? Eles se comunicam de forma eficiente. Qualquer pessoa falante nativo daquele idioma, se quiser se engajar numa conversa, é muito provável que essa comunicação vai ser eficiente e essas pessoas vão se entender. Então, varia sotaque, varia vocabulário, mas o que não muda? A eficiência da comunicação. Então, a conclusão que eu tenho dessa reflexão é que falar inglês como nativo é falar inglês de forma eficiente, de ter uma comunicação eficiente. Vocês concordam comigo? E o que não é falar inglês como nativo? Primeiro, falar sem sotaque. Isso é quase ridículo. Todo idioma tem sotaque. Um idioma tem vários sotaques. Se você tira o sotaque, não sobra idioma. 2. Falar sem cometer erro. Todo mundo comete erro ao falar o idioma, seja nativo ou não. Falantes nativos cometem erros o tempo todo, às vezes sabendo que estão cometendo os erros, às vezes sem saber que estão cometendo esses erros, mas a maioria dos casos, na grande maioria dos casos, esses erros não atrapalham a comunicação, mas os erros estão ali.
E 3, saber todas as palavras do idioma, dominar todas as palavras de todos os assuntos em qualquer área. Isso é real. Eu não sei todas as palavras do português, eu garanto que você também não. Então, por que você vai querer atingir isso em um idioma estrangeiro? É um tiro no pé, né? Não dá, não tem jeito. Tem assunto que se você vier falar comigo em português, eu vou querer chorar e sair correndo, porque eu simplesmente não domino. Não domino a área, né? Não tenho conhecimento sobre a área, mas também eu não tenho o idioma, não tenho linguagem para falar sobre aquilo. Então, eu já te mostrei aqui 3 ambições que você não deve ter ao aprender inglês. Não ter sotaque, não cometer erros e saber todas as palavras. Te falei também a única ambição que você deve ter, uma comunicação eficiente, como a do nativo. Isso é possível? Sim, isso é possível. E sem precisar nascer em nenhum daqueles países que eu falei, viu? Pode ficar tranquilo. Porque você não vai falar como nativo, você não vai falar igual nativo. Seu objetivo é ter uma comunicação eficiente, assim como os nativos têm. E como isso é possível? Como é possível atingir essa comunicação eficiente? Primeiro, a gente precisa entender quais são os pilares para uma comunicação eficiente. Vou te contar tudo. Primeiro, dominar a estrutura do idioma. Em outras palavras, gramática. E o que significa isso? Significa saber combinar as palavras, arrumar as palavras de forma que você consiga formar frases que façam sentido, que transmitam ideias. Isso significa comer uma gramática e sair falando tudo perfeitamente sem cometer erros, igual eles falam no Jornal Nacional? Não, de jeito nenhum. Todo falante nativo de qualquer idioma domina a gramática daquele idioma. E eu não estou falando da gramática normativa, das regrinhas, daquela coisa de falar do jeito padrão. Eu falo da gramática do uso. Todo mundo que fala o idioma, desde que nasceu naquele local, que fala aquele idioma, sabe falar, domina a gramática de como aquele idioma funciona. Como assim? Pega essa frase aqui do português. Um bolo ela fez. Não é o ideal, mas está ótimo. Ela fez um bolo? Perfeito. Agora, ela, bolo, fez, não faz sentido. Ninguém que é falante nativo de português vai falar essa frase porque ela não é natural. Pode até ser que a pessoa entenda, a pessoa vai parar um pouquinho, vai te olhar esquisito e vai falar: ah, tá, você quis dizer ela fez um bolo. Aham, isso mesmo, essa comunicação não foi eficiente, a mensagem chegou, mas chegou truncada, chegou de um jeito esquisito. Então é desse domínio que a gente precisa do domínio da gramática que se usa no dia a dia, como as pessoas estruturam frases para se comunicar de forma eficiente. Eficiente de um jeito que, se eu falar, vão me entender na hora, sem precisar ficar tentando descobrir o que eu falei. Ainda dentro dessa esfera de dominar a gramática, a gente precisa também ter a habilidade de construir frases coesas. Ainda pegando o exemplo do português, vamos pensar nessa frase. Mim não gostar cinema. Você entende o que eu falei? Entende? A mensagem chegou claríssima. Só que você não vai confiar muito em mim. Você não vai me respeitar muito não se eu falar essa frase com você. Dependendo do contexto que a gente tiver, se for uma entrevista de emprego, né, uma reunião de trabalho, rodei, já era. Então a gente precisa construir a frase certinha, combinando, de maneira correta. Eu não gosto de ir ao cinema. E às vezes a gente fala isso em inglês, né? Esse me não gostar de cinema, às vezes a gente fala isso em inglês, tipo I not like cinema. Isso é a clássica. A gente sai pegando as palavras que a gente conhece, mistura tudo e fala, toma, vai. I not like cinema. Vão entender? Vão entender. Se o seu objetivo é simplesmente fazer a informação chegar do outro lado, sucesso. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer uma comunicação efetiva, que as pessoas entendam claramente, que as pessoas confiem na gente, que as pessoas queiram continuar aquela conversa. Porque se você falar I not like cinema, provavelmente a pessoa vai se sentir desconfortável em continuar conversando com você, porque sabe que muito provavelmente a sua comunicação não vai ser efetiva. Então tá aí, primeiro pilar, a estrutura. Agora, segundo pilar, uma pronúncia clara, uma pronúncia que não deixe o seu ouvinte, a pessoa que está se comunicando com você, pensando, o que será que essa pessoa falou? Só um minutinho aqui, tá? Que eu vou tentar descobrir o que você falou e eu já te respondo. A gente não quer isso, a gente não quer esse tipo de relacionamento com a pessoa que está conversando com a gente. E para você entender melhor essa parte da pronúncia clara, eu vou te dar um exemplo bem claro, que é o nome do ator Will Smith. A gente mexe aqui, a gente transforma a pronúncia desse nome em 4 pontos
que são influência direta do português. A gente pronuncia de um jeito que faz sentido para nós dentro do português. Então, a primeira mudança é que a gente pega o L do final e transforma num U. Olha só, dois sons que não tem nada a ver. U. A gente transforma. Então, em vez de falar will, a gente fala will, certo? Segundo ponto. O segundo nome, né, sme, começa com S. A gente põe um I lá no começo, ou seja, a gente põe um som que não existe. Aí, em vez de falar sme, a gente fala isme. Terceiro ponto, o TH do final, que o som correto é, a gente coloca um tch. Olha só, nada a ver. Tch. Super diferente. E para completar, o quarto ponto que a gente altera é que a gente coloca de novo um I lá no final. Então, a gente não fala Smith, a gente fala Smithy, Smithy. Então, o objetivo era Will Smith e eu alcancei Will Smith. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Will Smith, Will Smith. Isso não é uma pronúncia clara. E muitas vezes a gente adota uma postura mega defensiva nesses casos, né? Muita gente fala, não é possível que o falante nativo não vai entender que eu tô falando o nome do ator Will Smith. Não vai entender. É muito diferente. Para nós faz sentido. Mas para a pessoa que não conhece esses padrões de mudança do português para o inglês, não entende. É assim, aceita que dá menos. Agora, se em vez de falar Apple, você falar Apple, é muito pouco provável que essa diferença super sutil vá arruinar a sua comunicação. Se você quer falar Apple, pratica, se joga, só vai te dar a maior força. Mas isso não é um fator que, provavelmente isso não é um fator que vai atrapalhar, que vai deixar a sua comunicação não efetiva. Outro exemplo, as palavras hate e rate. Hate começa com H. Em inglês, o som do H é feito com H. Rate começa com R. Em inglês, o som do R é R. Só que em português, o R no começo de palavras é H, como em rato. Aí a gente transfere essa lógica do português para o inglês, pronuncia as duas da mesma forma, hate, hate. Só que uma significa odiar, a outra significa avaliar. Muito diferente os sentidos. Então, você vai estar pronunciando que você queria falar uma palavra e acaba pronunciando outra. E isso atrapalha a comunicação. Então entenda, não é que você vai cruzar os braços e vai falar eu tenho orgulho do meu sotaque, não vou ficar imitando esses sons do inglês, falo do jeito que eu quero, quem for me entender, que se vire. Não é assim. Mas também não é aquela coisa obcecada de que se eu abrir a boca para falar, eu tenho que falar perfeitamente, sem sotaque, igual um nativo. Que isso é irreal. Então, nem 8 nem 80. Agora eu vou te falar do terceiro pilar de uma comunicação efetiva, vocabulário, conhecer palavras. São os tijolinhos, gente. É o que você precisa para ir juntando ali, construir a frase e passar a sua mensagem. Se você conhece meia dúzia de palavras em inglês e sai por aí querendo conversar, querendo desembolar, sinto muito, não vai rolar não. Então busca expandir o seu vocabulário em relação ao que importa, né? Não é para você sair querendo aprender um monte de gíria, 3 jeitos diferentes de falar ruim no sudoeste do Canadá, porque se você for falar com qualquer pessoa de qualquer outro lugar do mundo, você não vai precisar daquilo. Então busca vocabulário recorrente, que se usa no dia a dia, que todo mundo usa, que lugares do mundo inteiro usam. Isso pelo menos no início dos estudos, né? Então foca no que importa para você. Se você quer o inglês para interagir com pessoas, para fazer amigos em contextos informais, vai aprender o inglês informal, vai aprender inglês dos filmes atuais, né? Que são filmes leves, filmes que passam para você situações e contextos que você provavelmente vai viver. Se você precisa aprender inglês para escrever um artigo científico, vai ler artigo científico, vai aprender como que a galera fala inglês lá, naquele meio, naquele contexto. Então você precisa dominar o vocabulário do meio em que você quer estar. Então, se você quer morar no sudoeste do Canadá, se você quer passear no sudoeste do Canadá, pode aprender os 3 jeitos de falar ruim lá. Só que se você não quer isso, para que você vai ficar ocupando espaço na sua cabeça com isso, né? Se você vai falar com pessoas do mundo inteiro, que são falantes nativos de inglês ou não, e falantes e não nativos, falantes nativos e não nativos, aprende um jeito de falar ruim e pronto, sucesso. Agora o quarto e último pilar da boa comunicação, listening, escuta. Você pode falar o inglês mais redondinho, mais bonitinho que for. Se você não entender o que as pessoas estão te falando, sua comunicação acaba ali. Sua mensagem vai, mas a mensagem do outro não chega de volta em você. Acabou.
Tá bom, Daphne, entendi, mas e aí? Como é que eu faço então para atingir essa tal dessa comunicação eficiente? Muito simples, vou te ensinar. Mas primeiro eu vou te falar como não atingir isso, ou seja, as práticas equivocadas que você talvez tenha que estão mais te atrapalhando do que te ajudando, que estão te impedindo de atingir essa comunicação. Primeiro, buscar o inglês perfeito, um inglês sem erros, um inglês, né, em que você não precise parar para ficar pensando, o inglês em que às vezes você perca a palavra, o inglês que às vezes você não saiba a palavra e tenha que recorrer à mímica, né, a parafrasear, reexplicar a mesma coisa de uma outra forma. Esse inglês flawless, esse inglês perfeito, sem defeitos. Segundo, estudar de vez em quando. Sabe aquela pessoa que vai na aula de inglês 1 ou 2 vezes por semana, depois nos outros dias da semana coloca o livro na gaveta e só abre aquela gaveta de novo na hora de ir para aula de inglês? Não seja essa pessoa. Terceiro, se enganar assistindo filme, assistindo seriado ali 3, 4 vezes na semana, com áudio em inglês e legenda em português, focando na legenda, entendendo tudo e se convencer, contar para você mesmo que você está estudando inglês. Isso não é estudar inglês. Isso é importante, faz parte da sua imersão, mas isso não é estudo. Não se engane. Quarto, não praticar a fala, esperar chegar ao momento ideal, o momento em que você vai estar pronto ou pronta, o momento em que você vai ter estudado tanto e já vai ter um monte de informação aqui na sua cabeça e você vai simplesmente conseguir falar. E quinto, sentar e esperar o milagre acontecer, né? Sem realmente fazer alguma coisa efetiva para ir atrás do seu objetivo. Prontinho, fórmula do fracasso. Se você faz pelo menos 2 dessas coisas que eu listei aqui, se você tem pelo menos 2 desses comportamentos, começa a elaborar o plano de mudança agora mesmo. Isso faz parte do seu passado. E agora eu vou te ensinar os passos para alcançar esse inglês nativo, mas na perspectiva que a gente conversou aqui, né? Na perspectiva do inglês efetivo, da comunicação efetiva. Primeiro, se você ainda não fez isso, faz agora. Isso aqui, joga no lixo essa concepção errônea, equivocada, de que o inglês nativo é o inglês perfeito, é o inglês sem sotaque, é o inglês sem erros. Isso não existe, isso não acontece para a grande maioria das pessoas. O que mais? Você precisa desenvolver, você precisa colocar energia nos 4 pilares da comunicação efetiva que eu te dei. Você precisa praticar e desenvolver as 4 habilidades. Você tem que desenvolver as 4, mas é natural que você escolha o que é mais relevante para você, o que é mais importante para você e que você dê um gás extra naquilo, é normal. Como assim, né? Como assim desenvolver um mais que o outro, dar um gás em um mais que o outro? Tem pessoas que, poxa, tem um inglês desemboladaço, falam de muita coisa com muita naturalidade, não tem que ficar pensando para falar, tem um conhecimento de vocabulário gigantesco, conhece um monte de expressão idiomática, gíria, mas que tem um sotaque forte, um sotaque marcado, uma fala que é clara, que se faz entender, mas que a cada palavra você percebe a marca do idioma nativo dela ali de um jeito bem óbvio. A fala é clara, então a pessoa desenvolveu também essa parte, né, da pronúncia, porque a pessoa está conseguindo se comunicar, todo mundo entende aquela pessoa, mas provavelmente ela desenvolveu aquela perninha ali um pouquinho menos, desenvolveu aquele pilar um pouquinho menos. Tudo bem, não tem problema nenhum. Outras pessoas já têm uma pronúncia bem menos marcada pelo idioma nativo delas, né? No nosso caso, a gente imaginaria, né, o inglês com menos marcas do português, só que às vezes a pessoa precisa pensar mais para formar a frase, fala mais devagar, não tem um conhecimento tão amplo de expressões idiomáticas, de gírias, às vezes as próprias palavras simples mesmo, né? A pessoa tem que, sei lá, demorar um tempo mais para falar, para pensar, para estruturar a frase, talvez estruture a frase de uma maneira meio errônea, se comunica, a comunicação está efetiva, mas, mais uma vez, desenvolver um pilar mais do que o outro. Tem que desenvolver todos, mas desenvolve um mais que o outro. Isso é perfeitamente normal. E por fim, tenha contato com o idioma. Tenha contato com o idioma da vida real, não somente o inglês dos livros, o inglês das aulas, o inglês material didático, mas o inglês dos filmes, dos seriados, das músicas, das entrevistas, dos vídeos no YouTube. Vou explicar para vocês agora o método que eu uso com os meus alunos, que é o método SEI. O C é para constância. Constância significa estudar, ter contato com o idioma através de estudo todos os dias.
Isso não é estudar segunda, terça e quarta 3 horas por dia e aí depois só pegar no material daqui 10 dias. Isso não é constância. Você precisa da constância para atingir a comunicação efetiva. E ser constante é estudar todos os dias um pouquinho. Isso é mais difícil do que parece, mas é necessário. A letra E é a exposição, é ter contato com o inglês da vida real, todos os dias, né? Em sintonia com a constância, colocando então o inglês no seu dia a dia. Vai ouvir uma música, ouve inglês. Vai assistir um filme, coloca o áudio em inglês. Vai usar o seu celular, coloca o seu celular em inglês. Consuma então esse inglês da vida real, não só o inglês do livro, não só o inglês do material didático. E por fim a letra I, que é a instrução formal de um professor ou de uma professora, alguém que possa estar ali tirando as suas dúvidas, te guiando, te falando em qual caminho você tem que andar e te contando as coisas que talvez você demoraria muito mais tempo para descobrir sozinho ou sozinha. Agora observa que dessas 3 letras do método SEI, eu só sou diretamente responsável por uma, que é a instrução. Eu não tenho como morar na sua casa, ligar seu Spotify na playlist e tá tocando em inglês. Não tem como escolher seus filmes, entrar na sua Netflix e colocar a legenda em português e o áudio em inglês. Eu não tenho como organizar sua agenda de forma que você consiga estudar todos os dias. Isso mostra o quê? Que o responsável para que você consiga atingir a sua comunicação efetiva é você. Eu posso te ajudar, você pode ter o melhor curso, o melhor professor, o material mais caro, a melhor metodologia. Se você não fizer a sua parte, não vai rolar. E agora eu vou encerrar essa aula recapitulando, então, tudo que eu te ensinei, mas se você já gostou de tudo que eu falei, deixa logo o seu like, porque ele é muito importante. Primeira conclusão, para falar inglês como um nativo, você precisa nascer em um país que fala inglês como língua oficial. Se você quer ter um inglês eficiente, uma comunicação efetiva e clara, assim como os falantes de qualquer idioma têm, você precisa conhecer e dominar a gramática da língua, a estrutura da língua, para que você possa construir frases que façam sentido, para que você consiga entregar a sua mensagem, aprender vocabulário útil e relevante, que são os tijolinhos que você precisa para construir as suas frases, desenvolver a sua pronúncia para que ela seja clara e compreensível e desenvolver a sua habilidade de escuta para que você consiga compreender as pessoas que estão conversando com você. Como? Estudando todos os dias, ou seja, tendo constância, se expondo ao inglês da vida real, lendo, ouvindo, estudando com materiais reais. Se possível, tendo uma instrução formal nesse processo, de um professor, de um curso, de uma plataforma, de algum amigo que possa te ajudar, te guiar nesse processo. E claro, compartilhando esse vídeo, porque se você não compartilhar já era, pode desistir que não vai rolar. Brincadeiras à parte, se você acha que esse conteúdo foi relevante para você, te ajudou de alguma forma, não deixe de mandar para alguém que pode se beneficiar também de tudo que eu falei aqui. E se inscreve no canal também para não perder os vídeos novos. Thanks for watching and see you. Bye bye!